Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Simples Nacional, CNM alerta municípios sobre as novas exigências. Os municípios brasileiros precisarão se adaptar a um novo procedimento para análise de pedidos de ingresso no Simples Nacional com efeitos a partir de 2027. O alerta foi feito pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, após a publicação do comunicado CGSN/SE número 5 de 2026, que estabelece novas regras e cronograma para o envio de informações pelos entes federativos. As mudanças decorrem da Lei Complementar nº 214 de 2025 e têm como principal objetivo garantir a não retroatividade da adesão de contribuintes ao regime tributário simplificado. Na prática, a Receita Federal passará a centralizar a emissão dos termos de indeferimento, documento utilizado para comunicar a negativa de ingresso de empresas que possuam pendências fiscais ou cadastrais. De acordo com a CNM, os municípios deverão encaminhar informações à Receita Federal exclusivamente por meio de arquivos eletrônicos enviados com certificação digital. Não haverá possibilidade de preenchimento manual das informações no sistema. O novo modelo exigirá o envio de 3 tipos de arquivos. Primeiro, o arquivo de parâmetros. Esse arquivo deverá conter informações institucionais do órgão municipal responsável pela fiscalização, incluindo dados do ente municipal, motivos das pendências, fundamentação legal e identificação da autoridade competente. A CNM destaca que o envio desse arquivo será obrigatório e deverá ocorrer antes do encaminhamento da carga de pendências dos contribuintes. Segundo, arquivo de pendências. Neste arquivo deverão ser informados os CNPJs das empresas que apresentem irregularidades impeditivas para ingresso no Simples Nacional, além dos respectivos motivos da restrição. Cada contribuinte poderá ter até 3 motivos de pendência vinculados ao cadastro. Terceiro, arquivo de regularização. Esse arquivo servirá para comunicar à Receita Federal a regularização de débitos ou pendências cadastrais por parte das empresas. Com isso, os contribuintes regularizados serão retirados da base de restrições utilizada na análise dos pedidos de opção pelo regime. Os municípios precisam organizar suas equipes de arrecadação para cumprir rigorosamente as seguintes datas estipuladas: envio de arquivos de parâmetros e de pendências pelo município de 10 de agosto de 2026 a 30 de setembro de 2026. Envio de CNPJs regularizados de 11 de agosto de 2026 a 10 de novembro de 2026. Segundo a CNM, a inexistência de opção para envio manual das informações exigirá que as administrações municipais promovam adequações em seus sistemas de gestão tributária e processos internos. A entidade ressalta que o modelo de transmissão por lote foi adotado em razão do curto prazo disponível para desenvolvimento da nova plataforma federal. Para os fiscos municipais, a mudança representa um desafio operacional, especialmente para cidades que ainda utilizam sistemas menos integrados ou que dependem de procedimentos manuais para o controle de débitos tributários. As alterações também afetam diretamente micro e pequenas empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional em 2027. Com a centralização dos procedimentos pela Receita Federal e o compartilhamento eletrônico de informações entre os entes federativos, a tendência é que a identificação de pendências fiscais ocorra de forma mais rápida e padronizada. Por isso, especialistas recomendam que os contribuintes mantenham suas obrigações tributárias e cadastrais em dia junto aos municípios, estados e à União para evitar o indeferimento da opção pelo regime. A Confederação Nacional de Municípios orienta prefeitos, secretários de Fazenda e equipes de fiscalização tributária a acompanharem atentamente o cronograma definido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, uma vez que a adequação aos novos procedimentos será indispensável para a participação dos municípios no processo de análise das solicitações de ingresso no Simples Nacional para 2027. A entidade destaca que a preparação antecipada poderá evitar falhas operacionais, garantir a correta comunicação das pendências fiscais e assegurar maior segurança jurídica tanto para os municípios quanto para os contribuintes.
edital destina R$ 4 milhões à adaptação climática comunitária. Comunidades indígenas, quilombolas, rurais, urbanas, periféricas e costeiras de 7 estados brasileiros poderão acessar novos recursos para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. O Instituto Clima e Sociedade, o ICS, lançou um edital que vai destinar R$ 4 milhões para apoiar projetos de adaptação climática voltados a territórios considerados mais vulneráveis aos eventos extremos. As inscrições estão abertas até 1º de julho e a expectativa é financiar entre 8 e 10 iniciativas. Cada proposta selecionada poderá receber entre R$ 200 mil e R$ 700 mil, com prazo de execução de até 18 meses. A chamada pública contempla projetos localizados em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Pernambuco. Segundo o ICS, a escolha desses estados foi baseada em indicadores da plataforma Adapta Brasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que apontam elevados níveis de risco climático associados à vulnerabilidade socioeconômica. Para a gerente de engajamento, agentes de mudança e governança climática do ICS, Tatiana Lobão, a adaptação climática depende de ações concretas desenvolvidas nos próprios territórios. Ela afirma que a adaptação não acontece apenas em grandes planos ou infraestruturas. Ela acontece também nos territórios, na vida concreta das comunidades, que já convivem diariamente com secas, enchentes, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos. Segundo a organização, poderão participar da seleção associações comunitárias e organizações da sociedade civil. Universidades e instituições públicas de pesquisa não poderão liderar as propostas, mas poderão atuar como parceiras técnicas, oferecendo apoio científico, metodológico ou operacional às iniciativas comunitárias. De acordo com o edital, as propostas deverão ser construídas de forma participativa, envolvendo diretamente as comunidades beneficiadas. Além disso, será necessário considerar os impactos climáticos já identificados nos territórios. Entre os eventos que poderão ser abordados pelas iniciativas estão ondas de calor, secas prolongadas, enchentes, alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e incêndios florestais. Outro requisito é que os projetos apresentem potencial de inovação e possibilidade de replicação em outras localidades brasileiras. Além de apoiar ações locais, o edital pretende gerar experiências que contribuam para o debate internacional sobre a meta global de adaptação, compromisso estabelecido pelos países signatários do Acordo de Paris para acompanhar e medir os avanços na adaptação às mudanças climáticas. A meta global de adaptação ganhou destaque nas negociações climáticas internacionais após a realização da COP28 em Dubai e continuará no centro das discussões mesmo após a COP30 realizada em Belém. Especialistas apontam que o fortalecimento da adaptação é uma das principais demandas dos países em desenvolvimento, especialmente em regiões mais expostas a eventos climáticos extremos e com menor capacidade financeira para responder aos seus impactos. As iniciativas selecionadas na primeira etapa do edital serão conhecidas no dia 11 de agosto de 2026 e terão o prazo de submissão das propostas completas, com maior detalhamento de entregas, resultados, indicadores, riscos e outros aspectos até 11 de setembro de 2026. Os selecionados finais serão anunciados em 14 de outubro. Para mais informações sobre o edital, acesse climasociedade.org/editais. O Instituto Clima e Sociedade é uma organização filantrópica brasileira criada em 2015 com o objetivo de apoiar iniciativas voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e à promoção do desenvolvimento sustentável. A entidade atua por meio de financiamento de projetos, pesquisas, articulações institucionais e fortalecimento de organizações da sociedade civil. Ao longo de sua trajetória, o Instituto apoiou centenas de iniciativas relacionadas à transição energética, mobilidade sustentável, conservação ambiental, justiça climática, adaptação e políticas públicas para o clima. Em 2025, quando completou 10 anos de atuação, a organização informou ter apoiado mais de 400 iniciativas e destinado aproximadamente R$ 580 milhões em doações para projetos ligados à agenda climática. Nos últimos anos, o ICS também ampliou sua atuação em temas ligados à adaptação climática, com foco no fortalecimento de populações vulneráveis, povos indígenas, agricultores familiares e comunidades periféricas impactadas por secas, enchentes, queimadas e ondas de calor.
Primeiro repasse de junho do FPM sobe 13%. Confira os municípios bloqueados. Com aumento de cerca de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, o primeiro repasse de junho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, foi feito na quarta-feira, dia 10, às prefeituras de todo o país. O montante distribuído aos municípios ultrapassa 7,7 bilhões de reais, ante aproximadamente 6,8 bilhões registrados na mesma transferência de 2025. A maior fatia dos recursos fica com os municípios paulistas. Juntas às cidades de São Paulo, receberam cerca de 953 milhões de reais neste decêndio. Já Roraima aparece com o menor volume total de repasses, somando aproximadamente 5,8 milhões de reais. Na avaliação do especialista em orçamento público César Lima, fatores ligados ao cenário internacional podem ajudar a explicar o resultado observado. Segundo ele, a inflação, influenciada por questões geopolíticas, tende a impactar indicadores econômicos que refletem na arrecadação e nas transferências constitucionais. Não podemos esquecer que estamos aí num processo inflacionário, um aumento generalizado de preços, principalmente por conta da geopolítica internacional, o que pode ter contribuído para esse aumento nessa proporção. Vamos aguardar aí os próximos meses, a resolução desses conflitos internacionais, para saber se vamos voltar a patamares normais aí na faixa dos 5%, 4%. Maior que o ano passado, que tinha sido até o último decêndio a média do ano de 2026. Nem todos os municípios aptos a receber o FPM terão acesso aos recursos neste momento. De acordo com a relação atualizada até 8 de junho no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF, algumas prefeituras permanecem com bloqueios que impedem o recebimento das transferências. São elas Itabuna, na Bahia, Paraisópolis, em Minas Gerais, Diamante do Sul, no Paraná, Porto Real, no Rio de Janeiro, Erebango, Santo Antônio do Palma e São Valério do Sul, no Rio Grande do Sul, e Pedrinhas, no Sergipe. O Fundo de Participação dos Municípios é formado por 22,5% da arrecadação federal obtida com o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados. A divisão dos recursos entre as prefeituras leva em conta critérios estabelecidos em lei, entre eles o tamanho da população de cada município. Os coeficientes de distribuição são revisados anualmente com base nas informações do IBGE. Pedido de vista adia votação que aumenta repasses federais para municípios. A votação da proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1 ponto percentual os repasses da União ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, foi adiada para o próximo dia 17 de junho. A decisão ocorreu após um pedido de vista coletivo durante reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, responsável pela análise da matéria. O adiamento foi solicitado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos autores da PEC original, número 231 de 2019, para que os parlamentares tenham mais tempo de dialogar sobre o texto elaborado pelo relator, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. E a ideia é que pudesse, então, construir uma transição para a aprovação desta emenda constitucional. Se for possível, eu preferia, então, que a gente pudesse, suspender ou deixar para a gente apreciar na semana que vem. A PEC propõe elevar em 1 ponto percentual a parcela de arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados destinada ao Fundo de Participação dos Municípios. Na prática, a medida ampliaria os recursos transferidos pela União aos governos municipais, fortalecendo especialmente o orçamento das cidades de pequeno e médio porte, que possuem elevada dependência das receitas do FPM para custear serviços públicos e realizar investimentos. O FPM é uma das principais fontes de receita da grande maioria dos municípios brasileiros e desempenha papel fundamental no financiamento de áreas como saúde, educação, assistência social, infraestrutura urbana e manutenção da máquina pública. O parecer do deputado Arnaldo Jardim prevê que a União entregue a estados e municípios 53% da arrecadação do imposto de renda, do IPI e do novo imposto seletivo. Atualmente, esse índice está fixado em 50%. Com a mudança, o FPM passará a receber uma parcela adicional de 1% em março de cada ano, somando-se aos repasses já existentes de julho, setembro e dezembro. O relator argumentou que o reforço no FPM é vital para prefeituras que lidam com custos operacionais crescentes.
Além disso, o texto institui fundos constitucionais de financiamento do Sul e do Sudeste, destinando 1% da arrecadação federal para cada região financiar o setor produtivo local por meio de bancos regionais. Atualmente, os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste destinam recursos para estimular atividades produtivas, infraestrutura, inovação e geração de empregos nessas regiões. O objetivo, portanto, segundo Arnaldo Jardim, é dar tratamento igualitário às regiões do país. A região Nordeste já tem um fundo de desenvolvimento, a região Centro-Oeste também o tem, a região Norte tem um fundo de desenvolvimento e exatamente as duas outras regiões. As regiões Sul e Sudeste não têm. Caso a proposta seja aprovada, o aumento dos repasses terá caráter permanente, garantindo reforço financeiro anual aos cofres municipais. Especialistas em finanças públicas avaliam que a medida pode contribuir para reduzir a pressão sobre os orçamentos locais, principalmente em municípios que enfrentam dificuldades para ampliar a arrecadação própria por meio de tributos como IPTU e ISS. Além disso, o reforço no FPM poderá ampliar a capacidade de contrapartida dos municípios em programas federais e convênios, facilitando o acesso a investimentos em obras e aquisição de equipamentos. O texto atual incorpora sugestões de outras propostas que tratam do assunto e estão sendo analisadas na Câmara. A proposta também tem gerado debates entre parlamentares e especialistas. O tema envolve diretamente o Pacto Federativo e a repartição das receitas tributárias entre os entes federativos. Enquanto entidades municipalistas defendem o aumento do FPM como forma de fortalecer a autonomia financeira dos municípios, há discussões sobre os impactos fiscais da medida para a União e sobre a redistribuição dos recursos públicos entre as diferentes regiões do país. A tramitação da PEC merece a atenção dos prefeitos e secretários municipais de finanças e equipes técnicas responsáveis pelo planejamento orçamentário. Entre os principais impactos potenciais estão aumento permanente das receitas do FPM, maior capacidade de investimento municipal, fortalecimento da autonomia financeira dos municípios, ampliação da capacidade de execução de convênios e programas federais e reforço no financiamento de políticas públicas essenciais. Caso avance no Congresso Nacional, a proposta poderá representar uma das mais relevantes mudanças no sistema de repartição de receitas entre União e municípios nos últimos anos. PRONER, MAPA publica Instrução Normativa número 18 de 2026 com novas regras. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, publicou no último dia 3 de junho de 2026 a Instrução Normativa número 18, que regulamenta os critérios, procedimentos e instrumentos operacionais para a celebração de convênios e contratos de repasse no âmbito do Programa Nacional de Estradas Rurais, o PRONER. A norma entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. A instrução normativa é complementar à Portaria MAPA número 915 de 1º de junho de 2026, que criou o PRONER, um programa voltado à expansão, recuperação, manutenção e qualificação das estradas vicinais brasileiras, consideradas ativo estratégico para o agronegócio e para o desenvolvimento das populações rurais. O programa tem como objetivo ampliar a malha viária vicinal do país, conectando regiões produtoras agropecuárias às rodovias de integração regional, armazéns, agroindústrias e centros urbanos. O PRONER destina-se a estados, municípios, Distrito Federal e consórcios públicos e é executado por meio de transferências voluntárias da União, ou seja, convênios e contratos de repasse regulamentados pela Instrução Normativa número 18 de 2026. Entre os objetivos específicos estão a redução das perdas pós-colheita, a diminuição do custo do frete rural, a melhoria do acesso da população a serviços essenciais e a integração das estradas vicinais ao Sistema Nacional de Viação, prevista na Lei nº 12.379 de 2011. A norma define que os entes interessados deverão apresentar propostas exclusivamente por meio da plataforma TransfereGov. A documentação obrigatória inclui plano de trabalho com cronograma físico-financeiro detalhado, projeto básico ou termo de referência aprovado por profissional habilitado e declaração de capacidade técnica do proponente. A seleção das propostas levará em conta critérios técnicos como o volume de produção agropecuária na área de influência da via, as condições atuais da malha viária,
o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, com prioridade para municípios de menor desenvolvimento socioeconômico, e a conexão da estrada a rotas logísticas estratégicas como rodovias federais, ferrovias e portos. Uma das regras mais relevantes para os convenentes é a liberação de recursos em parcelas condicionadas à comprovação de execução física. A primeira parcela é liberada após a aprovação do plano de trabalho e a confirmação de disponibilidade orçamentária. As parcelas subsequentes somente serão repassadas após a comprovação de execução mínima de 70% da etapa anterior. Os recursos podem ser aplicados em obras de pavimentação, terraplanagem e serviços de manutenção de estradas vicinais, observadas as especificações técnicas definidas na norma e em seus anexos. A prestação de contas deve ser enviada em até 60 dias após o término de vigência do instrumento, contendo relatório de execução físico-financeira, termo de conclusão de obra e comprovantes de regularidade fiscal e previdenciária. Em caso de irregularidades constatadas, as sanções previstas incluem a suspensão imediata dos repasses até a regularização e, se necessário, a instauração de tomada de contas especial. A Instrução Normativa número 18 de 2026 estabelece mecanismos rigorosos de controle e transparência. O acompanhamento da execução será realizado por meio de vistorias presenciais in loco, escalonadas de acordo com o valor do convênio, níveis 1 a 4, e registro fotográfico georreferenciado com envio de relatórios na plataforma TransfereGov. A coordenação estratégica do PRONER cabe à Secretaria Executiva do MAPA, enquanto a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração atua como unidade de gestão operacional, responsável pela execução orçamentária e supervisão dos instrumentos celebrados. A norma prevê a publicação de relatórios semestrais de execução no site do Ministério, com dados abertos e interoperáveis, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. O monitoramento ocorre em 2 níveis: semestral, execução física e financeira, e anual, avaliação de resultados e impacto. Os indicadores incluem quilômetros de estradas recuperadas, número de produtores beneficiados e taxa de execução física por unidade da federação. Acesse a norma completa em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!